A porta de correr de vidro, que silenciosamente recuou para a parede da cobertura, sinalizou a Elias Thorne, o CEO da Aether Dynamics, que ele havia chegado em sua própria casa, nas colinas de São Francisco. O sol do final da tarde derramava raios dourados sobre os pisos de mármore impecavelmente polidos e se refletia nos monitores curvos da central de comando de sua sala de estar. Em vez do caos esperado, um sinal de vida na perfeição estéril de uma casa de bilionário, havia um silêncio perturbador. Elias havia retornado mais cedo do que seu calendário previa. As últimas 48 horas tinham sido um turbilhão de negociações de alto risco em Nova York, um jogo de xadrez brutal de aquisição hostil de um concorrente, onde cada uma de suas decisões determinava o destino de milhares de funcionários e bilhões de dólares. Seu terno de lã italiana parecia uma armadura que ele precisava urgentemente tirar. Sua mente ainda estava presa nos números frios e nas arestas afiadas das lutas pelo poder. Ele não ansiava por nada além de um copo de Balvenie do ano de seu nascimento e a total isolamento que sua fortuna comprava. Ele se moveu pelo andar vasto e aberto, passando por esculturas, cujo valor superava a renda anual de cidades inteiras. Seus passos, normalmente determinados e silenciosos, em seus sapatos de couro feitos sob medida, ecoavam agora de forma incomumente abafada, enquanto ele fazia a transição de caçador corporativo para pai ausente. Na parte de trás da área de estar, onde as janelas do chão ao teto ofereciam uma vista desimpedida da Baía Dourada, Elias supôs que seu filho de 10 anos, Léo, estivesse. Léo, uma criança da era digital, normalmente passava as tardes em sua sala de jogos ou olhava distraidamente para seu tablet, supervisionado por uma cadeia de tutores e babás bem pagos, cujos rostos Elias mal conseguia distinguir uns dos outros. Mas o que Elias viu quando dobrou a esquina fez sua fadiga desaparecer instantaneamente. Ele congelou no meio do movimento, com a mão ainda na manga que ele estava prestes a arregaçar. Na maior parede da sala, que normalmente exibia arte futurista em displays rotativos, um projetor de holograma 3D de alta resolução estava ativado. Ele não projetava uma representação dos últimos resultados trimestrais ou um gráfico de preços de ações na parede, mas sim um modelo deslumbrante do sistema V404 Cygni. Um centro maciço e brilhante, em torno do qual uma coleção de gás e poeira girava, com uma representação clara e fantasmagórica do horizonte de eventos de um buraco negro que se escondia em seu coração. Na frente, em uma cadeira ergonomicamente projetada, estava Léo, mas este Léo era diferente. Ele não era o garoto distraído e tímido que Elias conhecia. Ele estava sentado ereto, com os joelhos para cima, os olhos brilhando de intensa concentração, e ele rabiscava notas diligentemente em um caderno de verdade, não em um aplicativo digital. E então havia Lena Bauer, a governanta. A mulher cuja principal tarefa era garantir a limpeza cirúrgica da propriedade. Ela usava seu uniforme de trabalho cinza e discreto, mas em vez de limpar ou arrumar, ela estava em pé na frente do display luminoso. Seu cabelo estava preso em um coque firme, e sua mão esguia, que normalmente segurava um espanador, agora guiava uma caneta digital, com a qual ela escrevia fórmulas complexas no ar, que se acendiam imediatamente ao lado do buraco negro como blocos de código. I, MC2, 1, C2, V2, 1, Event Horizon Radius, IEDINDER 2, G, M, CT2, if, data flow, and info, then result, singularity. Não era uma lição de quarta série. Era a teoria da relatividade e astrofísica, misturadas com sintaxe Python e algoritmos de criptografia. Era matéria que o próprio Elias mal havia entendido no terceiro ano em Harvard. Elias, o homem que podia orquestrar uma aquisição hostil sem piscar, estava sem palavras. Ele nunca tinha realmente visto Maria, a governanta.
Ela era parte do cenário, uma variável eficiente na equação de sua vida de luxo. Uma mulher que ele pagava uma vez por mês para ter uma preocupação a menos. Ele se aproximou cautelosamente, incapaz de desviar o olhar da cena surreal. Maria parecia não tê-lo notado. Ela estava completamente imersa em sua lição. Você vê, Léo, ela disse, e sua voz era baixa, mas firme, com um leve e indefinido sotaque. O buraco negro é basicamente o melhor criptógrafo do universo. Ele absorve informações e as comprime de tal forma que, teoricamente, elas nunca mais podem ser completamente decifradas. Mas nosso objetivo no projeto de criptografia quântica é encontrar uma maneira de medir os traços dessa informação antes que ela cruze o horizonte. Trata-se de entender as últimas palavras da luz. Léo assentiu, seu lápis arranhando o papel. Então, se eu aplicar o limite de Shannon às ondas gravitacionais criadas quando a matéria é engolida, eu obtenho uma métrica de complexidade para as informações que desaparecem? O coração de Elias tropeçou. Seu filho de 10 anos estava falando sobre métricas de complexidade e ondas gravitacionais. O garoto que na semana passada havia tirado apenas um C em seu trabalho escolar porque supostamente tinha dificuldade em se concentrar em aritmética simples. Exatamente, meu querido, respondeu Lena, e em seus olhos havia um brilho quente que Richard nunca havia notado em nenhuma de suas babás anteriores. Não é apenas matemática, é a linguagem na qual o universo criptografa seus segredos. Elias sentiu como se o chão estivesse sendo puxado de debaixo de seus pés. A mulher que limpava seus banheiros estava ensinando a seu filho os fundamentos que impulsionavam toda a sua indústria de tecnologia, com uma profundidade e clareza que seus professores universitários não haviam alcançado. Finalmente, Lena virou-se ligeiramente para o lado para projetar uma nova fórmula no display e viu Elias parado na porta. Ela congelou. A caneta digital tremeu em sua mão. A luz holográfica refletida em seus olhos, arregalados e chocados. Senhor Thorne! Sua voz imediatamente baixou uma oitava, o calor desaparecendo e dando lugar a uma submissão nervosa, quase assustada. Eu não sabia que o senhor voltaria tão cedo. Léo também se virou, seu rosto brilhando de alegria infantil. Pai, olha! A Lena está me mostrando como combinar criptografia homomórfica com modelos astrofísicos. Ela diz que essa é a chave para uma comunicação quântica segura. Elias forçou um sorriso que parecia falso em seus lábios cansados. Seus olhos, no entanto, estavam fixos em Lena. O que exatamente está acontecendo aqui, Lena? Eu pensei que você tinha terminado suas tarefas por hoje. Sua voz não era áspera, mas carregava o peso inegável de sua autoridade como chefe bilionário. O olhar de Lena se abaixou imediatamente, e seu brilho científico deu lugar à humildade de uma funcionária. Sinto muito, senhor. Eu terminei minhas obrigações. Foi apenas uma lição espontânea. Léo encontrou um dos meus cadernos antigos e ele ficou tão curioso com as equações. Caderno antigo? Equações? Elias perguntou incrédulo. Lena respirou fundo, suas mãos agarradas à caneta digital. Sim, senhor. Eu era uma pesquisadora de pós-doutorado na Universidade de Princeton, especializada em cosmologia e criptografia aplicada, antes de ter que desistir do meu trabalho. As fórmulas, elas pertencem à minha dissertação. Eu apenas as repeti para mostrar como os padrões funcionam. Um arrepio frio percorreu a espinha de Elias. Uma pesquisadora de pós-doutorado, uma cientista que trabalhava nos enigmas mais complexos do universo, estava limpando seus banheiros. Então, por que você está aqui, Lena? Neste trabalho? Elias fez a pergunta que soou como uma acusação em seus ouvidos, mas não contra ela, e sim contra a injustiça do mundo. Lena olhou para cima,
e pela primeira vez Elias viu sua dor. Não era uma dor simples. Era o tipo de decepção profunda que quebra uma pessoa que buscou a excelência por toda a vida. Minha família, Senhor, ela sussurrou, sua voz falhando. Minha mãe ficou gravemente doente e minha autorização de residência nos Porcos-Tareintiu estava ligada ao financiamento de pesquisa. Quando esse financiamento foi inesperadamente retirado, houve uma disputa de direitos de propriedade intelectual com um dos patrocinadores. Eu tive uma escolha: voltar para casa sem os fundos necessários para o tratamento ou ficar e trabalhar para enviar o dinheiro. Este tipo de trabalho não exige um diploma que requeira visto. Eu tive que agir rápido, Senhor. A ciência teve que esperar. Elias fechou os olhos por um momento. Toda a sua vida girava em torno de identificar, adquirir e maximizar o capital humano. Ele havia investido bilhões em startups que prometiam a próxima grande coisa, e ao fazer isso, ele negligenciou um físico quântico em sua própria casa, porque ela usava o uniforme errado. Seu olhar vagou para Léo. O garoto que sempre se escondia atrás dos livros quando Elias tentava forçá-lo a jogar beisebol, estava aqui. Nas mãos de Lena, completamente aberto, curioso, vivo. Elias sempre acreditou que inspiraria seu filho, oferecendo-lhe riqueza e oportunidades. Em vez disso, ele havia colocado uma cadeia de tutores desinteressados e superpagos, enquanto a verdadeira musa que explicava o universo a ele trabalhava invisivelmente nas sombras. Lena, disse Elias finalmente, sua voz agora mais suave, desprovida de qualquer aspereza de negócios. Você não apenas ensinou meu filho, você lhe deu algo que eu não pude dar. Léo, que o tempo todo olhava ansiosamente entre os dois adultos, deu um passo à frente e pegou a mão de Lena. Por favor, pai, não deixe a Lena parar. Ela me mostrou hoje como simular um telescópio com código para encontrar exoplanetas escondidos na luz de trânsito. Elias olhou para as mãos que se seguravam. A pequena e determinada mão de seu filho e a mão delicada da cientista, que foi forçada a viver uma vida de anonimato. Eu não vou parar, senhor, disse Lena em voz baixa, mas com uma nova firmeza. Se o senhor permitir, eu vou seguir minhas obrigações contratuais. Mas eu quero que o senhor entenda que eu não estou apenas desperdiçando meu tempo. Eu quero dar a este garoto algo de volta, o que a ciência me deu: curiosidade e coragem. Elias assentiu lentamente. Ele precisava se afastar, processar as informações, pensar nas inúmeras implicações do que ele acabara de ver. Ele precisava reavaliar o perfil da mulher que ele havia contratado sem pensar. Parem por hoje, disse Elias, evitando o tom de comando corporativo. Mas não pare, Lena. Eu vou observar isso. Nós falaremos sobre o que fazer a seguir. Ele se virou. As negociações em Nova York de repente pareciam banais. Ele sempre procurou por disrupção no mercado, por um game changer. E ele acabara de encontrá-lo em sua própria cozinha. Elias foi para seu escritório, fechou a porta atrás de si, não pegou o Balvenie, mas sentou-se em sua mesa e começou a pesquisar o nome de Lena em seus bancos de dados altamente seguros. Ele precisava saber o que exatamente ela havia desistido para polir seus pisos. O salto quântico havia sido feito. A equação de sua vida acabara de mudar drasticamente, e ele sabia que o próximo passo ou colocaria em risco toda a sua estrutura corporativa ou o tornaria um homem melhor. O segredo agora estava revelado, e a complexidade da próxima fase se desdobraria rapidamente. A noite após a descoberta de Elias não foi gasta dormindo, mas em pesquisa febril. Os bancos de dados que ele usava para descobrir segredos da empresa foram agora aplicados à vida de uma única mulher. O que ele encontrou confirmou a história de Lena em todos os detalhes. Lena Bauer tinha sido, de fato, uma das cientistas emergentes mais promissoras no Princeton Institute
for Advanced Study, seu trabalho sobre códigos quânticos topológicos para melhorar a transmissão de dados em ambientes extremos, como sondas interestelares, era visionário. Seu currículo era um farol de excelência. No entanto, uma disputa legal sobre os direitos de propriedade intelectual de seus revolucionários algoritmos de codificação com um investidor poderoso, mas sem rosto, juntamente com a notícia devastadora da progressão da doença de sua mãe na Alemanha, reduziu seu financiamento a zero. Seu visto O1 para pessoas com habilidades extraordinárias, de tempo limitado, havia expirado, forçando-a a seguir o caminho da migração de trabalho para ganhar dinheiro o mais rápido possível, longe da universidade. Elias sentou-se em seu escritório e olhou para os fatos frios na tela. A ironia era avassaladora. Sua indústria gastava bilhões em patentes e pesquisas que talvez trouxessem um avanço. Aqui ele tinha um avanço garantido em sua cozinha, mas as paredes sociais e burocráticas a empurraram para a invisibilidade. Ele tomou uma decisão. Ele não podia reviver sua carreira publicamente sem causar uma enorme tempestade na mídia. A história de uma faxineira que é um gênio científico seria um prato cheio. Mas ele poderia ajudá-la em segredo. Na manhã seguinte, as lições começaram em silêncio. Elias ordenou um aumento considerável no salário mensal de Lena, disfarçado como um bônus por desempenho de limpeza acima da média, o que a deixou visivelmente confusa. Mais importante, ele criou um fundo de pesquisa através de uma de suas fundações offshore de difícil rastreamento. Ele comprou um computador quântico de alto desempenho, disfarçado como um sistema de home theater de última geração, e o instalou no pequeno quarto do porão de Lena. Ele a pediu formalmente para continuar as aulas com Léo, sob a estrita condição de que ela também retomasse sua própria pesquisa, financiada e apoiada por seus recursos. Lena resistiu a princípio. Senhor, isso é demais. Eu sou sua funcionária. Eu não posso aceitar seu dinheiro para avançar meus projetos pessoais. Isso é antiético. Elias olhou para ela por cima da enorme mesa de conferência que ele usava para esta negociação de contrato não convencional. Ética, Lena, ele disse calmamente, é garantir que os recursos mais valiosos da humanidade não sejam desperdiçados. Seu trabalho tem o potencial de revolucionar a comunicação segura na exploração espacial. Meu dever como capitalista e como ser humano é capitalizar esse potencial. Considere-o um investimento sem expectativas. O único lucro que eu espero é o sorriso contínuo de Léo. Lena finalmente cedeu sob o peso de sua seriedade e do anseio por suas constelações. Ela concordou. As semanas seguintes foram um tempo de transformação na casa de Thorne. Elias agora passava horas na área de observação adjacente, não mais distraído pelos preços das ações, mas hipnotizado pela maneira como Lena ensinava. Ela não conectava matemática com números, mas com caráter. Quando Léo uma vez se frustrou com um sistema de equações diferenciais complexo, Lena disse: "Você para porque você pensa que falhou. Mas em cosmologia, nós chamamos isso de isotropia. É um estado de uniformidade onde não existe uma direção preferida. Cada falha é apenas uma distribuição uniforme de sua tentativa em uma nova e desconhecida direção. Mantenha-se curioso, não desanimado." Elias sentiu seu próprio coração, endurecido por décadas de busca por lucro, ser amolecido por essas palavras. Mas a tranquilidade do paraíso não durou muito. Cada grande investimento, mesmo um em capital humano na própria casa, lança sombras. Marcus Vance, o implacável CEO da empresa concorrente que Elias havia recentemente adquirido hostilmente, era um velho inimigo que ainda tinha uma conta a acertar. Marcus tinha uma vasta rede de informantes e era notório por misturar negócios com questões pessoais. De alguma forma,
provavelmente através de um canal vazado nos protocolos de segurança de Elias em relação à misteriosa instalação de hardware no porão, Marcus soube da situação não convencional na casa de Thorne. O ataque foi frio e calculado. Primeiro, dicas anônimas vazaram para os blogs financeiros mais influentes do Vale do Silício. Rumores dizem que o CEO Elias Thorne confia a educação de seu herdeiro a uma empregada doméstica não qualificada. Um sinal de falta de julgamento? Então, o golpe de martelo. Marcus orquestrou uma tempestade na mídia sobre a Ether Dynamics. Uma manchete sensacionalista no San Francisco Tech Gazette estampou: chefe da Ether arrisca bilhões. Sua babá é uma ameaça não qualificada à segurança da sucessão da empresa. O artigo não apenas especulava sobre a falta de licença de ensino de Lena, mas insinuava que seu passado, as questões de propriedade intelectual não resolvidas com o ex-patrocinador, poderia representar um risco de segurança para as informações confidenciais na casa de Thorne. A reação foi imediata e violenta. O preço das ações da Ether caiu 7% em poucas horas. Os membros do conselho exigiram reuniões de emergência em pânico. Eles não viam a genialidade na existência de Lena, mas apenas um pesadelo de relações públicas. Elias, isso é loucura! Trovejou o presidente do Conselho de Supervisão pela linha de videoconferência segura. Você não pode deixar o herdeiro da nossa empresa ser ensinado por uma estrangeira sem licença oficial de ensino, cuja pesquisa anterior estava ligada a uma disputa de propriedade intelectual. O que isso diz sobre sua avaliação de risco? O velho Elias Thorne teria cedido imediatamente, limpado a situação, pagado uma indenização a Lena e a substituído pelo tutor mais caro que existia. Mas o Elias, que tinha ouvido as lições de Lena sobre isotropia e curiosidade, era um homem diferente. Ele se recostou em sua cadeira. Vocês veem uma faxineira ensinando. Eu vejo uma pesquisadora de pós-doutorado em cosmologia ensinando pensamento crítico e resiliência ao meu filho. Meu risco é se meu filho crescer para ser um idiota desinteressado que só entende de preços de ações. No entanto, a situação continuou a escalar. Os jornalistas cercaram a propriedade e Lena, que só podia observar o caos da janela do porão, estava profundamente perturbada. Uma noite, quando Elias voltou para seu escritório, ele encontrou Lena lá. Ela segurava uma carta de demissão escrita às pressas em suas mãos. Seus olhos estavam vermelhos e a calma que ela normalmente irradiava estava quebrada. Senhor, eu tenho que ir, ela disse, sua voz mal mais que um sussurro. Eu causei esta tempestade. A empresa, seu trabalho, tudo isso é mais importante do que minha pequena lição com Léo. Eu não posso permitir que minhas circunstâncias pessoais ponham em risco sua existência e a de sua empresa. Eu vou deixar o país imediatamente. As palavras atingiram Elias como um tapa no rosto. Ele viu a pura integridade no desespero de Lena. Ela pensou primeiro nele e na empresa, em vez de sua própria chance de reviver sua carreira científica. Elias gentilmente tirou a carta de suas mãos e a amassou lentamente. Não, Lena. Você fica. Este caos não é sua culpa. É culpa de uma cultura corporativa tóxica que não pode reconhecer o potencial quando ele não tem um título. E é culpa do meu velho rival que pensa que pode me forçar a me ajoelhar, atacando os verdadeiros valores da minha família. Mas o preço das ações, os investidores, protestou Lena. As ações vão se recuperar, disse Elias com firmeza. Mas o desenvolvimento intelectual do meu filho não vai. O que você está dando a ele é infinitamente mais valioso do que qualquer lucro trimestral. Você é o investimento mais importante nesta casa. Assim que Elias tentou acalmar Lena, o sistema de comunicação de alta segurança tocou. Era Léo. Sua voz estava histérica. Pai! Pai! Venha rápido!
O alarme do servidor está vermelho. A grande atualização da Ether vai ser lançada em 2 minutos, mas o protocolo de segurança travou. Eu acho que fomos hackeados. Elias sentiu o sangue em suas veias congelar. Esta era a batalha final digital que Marcus Vance havia iniciado. Se o novo sistema operacional da Ether fosse lançado sem proteção, a concorrência seria capaz de fazer engenharia reversa imediatamente, ou pior, infectá-lo com malware. Ele correu para a sala do servidor. Lena e Léo o seguiram. O enorme painel de exibição na sala brilhava em vermelho fogo. Uma contagem regressiva estava correndo na tela principal. 000145. Elias, o especialista em aquisições e estratégias, não era um programador principal. Ele gritou com seus técnicos na linha remota, mas eles estavam a dezenas de minutos de distância. Lena deu um passo à frente. Seu medo havia desaparecido, substituído pela calma fria e analítica de uma cientista diante de uma hipótese crítica. É um ataque de negação de serviço distribuído, DDoS, senhor, ela disse, seus olhos percorrendo os protocolos. Mas ele está disfarçado. Eles estão usando uma porta dos fundos de criptografia quântica que eu analisei teoricamente na minha tese de doutorado para contornar nossos firewalls. É a codificação topológica. Elias olhou para ela. Você pode pará-lo? Lena não hesitou por um segundo. Eu não posso pará-lo, mas eu posso mudar a assinatura de criptografia nos últimos segundos. Eu preciso de um terminal de acesso com privilégios de root no servidor que executa a atualização. Léo, que tinha ficado olhando para os protocolos o tempo todo, se aproximou da mesa e entregou a seu pai um pequeno tablet esquecido. Aqui, pai, este é o seu acesso de emergência. Mas o arquivo de configuração está protegido com uma senha de 10 dígitos. Eu a configurei para o senhor outro dia para que ninguém a encontrasse. Elias olhou para o campo de entrada. A senha. Ele tinha centenas de senhas. Ele não conseguia se lembrar. O tempo estava se esgotando. 000 é 30. Qual é a senha, Léo? Léo tremia, mas seus olhos estavam claros. Eu lhe disse, é o diâmetro do horizonte de eventos do sistema V404 Cygni em segundos-luz, seguido pelo número de Euler até a 4ª casa decimal. Elias congelou. Isso era a matéria da primeira lição de Lena. Uma lição que ele havia pensado ser um jogo insignificante. Lena olhou para ele suplicantemente. Elias, que sabia todos os seus números de empresa de cor, agora tinha que decifrar o universo para salvar sua empresa. Ele olhou para Lena, que silenciosamente murmurou o número com seus lábios. Ele digitou 29523,7582. Acesso concedido. 000015. Lena correu para o computador. Seus dedos voaram sobre o teclado. Ela não estava escrevendo comandos, mas linhas de código na linguagem de sua dissertação. Linhas sobre complexidade quântica. Ela gerou uma mudança de assinatura aleatória nos últimos 3 segundos. 00 do 0.01. O indicador luminoso mudou de vermelho para verde. Atualização lançada. Protocolo de segurança modificado. Elias afundou contra a parede. Eles conseguiram. Não pelo poder de suas finanças, mas pela ciência aplicada pura de sua governanta e a curiosidade incentivada de seu filho. Ele olhou para Lena, que respirava exausta, mas triunfante. Ele olhou para Léo, que, orgulhoso de seu papel como guardião da senha, sorria. Naquele momento, Elias entendeu o verdadeiro significado da avaliação de risco. O maior perigo não era a perda de capital de ações, mas a ignorância em relação às pessoas que realmente entendiam o mundo. A tempestade ainda estava longe de acabar, mas Elias sabia que agora tinha uma arma que o dinheiro não podia comprar. Confiança no potencial humano. A sombra escura de Marcus Vance falhou em seu propósito. Ele apenas levou Elias a encontrar sua própria luz. No entanto, o próximo e maior desafio ainda estava por vir.
Lena precisava voltar para casa. E Elias precisava decidir como ele transformaria a missão dela e sua nova visão em realidade. A adrenalina que havia salvado Elias Thorne e sua empresa do colapso digital não deu lugar ao alívio, mas a uma determinação de ferro. O resgate por Lena Bauer, a mulher que apenas alguns momentos antes estava limpando seu chão, não era apenas uma história de heroísmo. Era um chamado de despertar no barulho ensurdecedor do Vale do Silício. Na manhã seguinte, Elias enfrentou um conselho de supervisão impulsionado pelo pânico e pela raiva. Os investidores exigiam cabeças. Eles ignoraram o fato de que a rápida reação de Lena havia salvado bilhões da Aether Dynamics. Em vez disso, eles se apegaram à aparência. "Você tem que demitir a mulher, Elias", exigiu o presidente do conselho de supervisão, Sr. Henderson, com uma voz rouca. "Nós não podemos permitir que uma faxineira, cujo histórico não podemos verificar, seja celebrada publicamente como a salvadora da empresa. Isso mina a credibilidade de nossas estruturas de segurança." Elias olhou por cima da mesa. Sua postura agora não era mais a de um CEO defendendo seu valor, mas a de um homem que havia encontrado uma verdade superior. "Você tem razão, Sr. Henderson", disse Elias com uma calma que surpreendeu a todos. "A Sra. Bauer não será demitida, ela será promovida." Ele revelou um plano de batalha que era tão ousado quanto a manobra de código quântico de Lena. Elias foi a público não com um pedido de desculpas, mas com uma manifestação. Ele realizou uma coletiva de imprensa improvisada em sua propriedade, flanqueado por um radiante Léo. Ontem à noite, Elias anunciou para as câmeras de todo o mundo: "Minha empresa experimentou uma ameaça existencial, orquestrada por concorrentes inescrupulosos. Nossas equipes de segurança bem pagas estavam impotentes. Nós fomos salvos não por um especialista treinado em Harvard ou MIT, mas por uma mulher que nossa sociedade rotulou como uma empregada doméstica." Ele revelou o histórico acadêmico de Lena, sua pesquisa na fronteira da cosmologia e criptografia. Ele falou da tragédia que havia interrompido sua carreira e da cegueira de sua própria organização. "Minha maior falha de julgamento como CEO foi não reconhecer o potencial na minha própria cozinha", Elias confessou. "De agora em diante, eu não vou mais investir em títulos, mas em inteligência. Lena Bauer em breve assumirá um papel de liderança em minha organização. E qualquer um que a desacredite com base em seu antigo emprego ou histórico de migração declarou guerra à Aether Dynamics." A onda de reações foi dividida. A Bolsa de Valores reagiu nervosamente a princípio, mas o público em geral e a jovem comunidade de tecnologia celebraram a sinceridade de Elias. Ele havia mudado a narrativa. Não se tratava de uma governanta não qualificada, mas de um visionário que salvou um gênio desconhecido. Mas, enquanto a tempestade de opinião pública se agitava, a crise pessoal silenciosa chegou. Uma noite, Elias encontrou Lena em seu pequeno apartamento na propriedade, chorando. Ela segurava um fax amassado em suas mãos. "Senhor, é minha mãe", ela sussurrou, incapaz de conter as lágrimas. O estado dela piorou drasticamente. Ela me pediu para voltar para casa. Eu tenho que ir. Imediatamente. Elias sentiu uma pontada profunda em seu coração. Ele mal havia integrado Lena em sua vida e na de seu filho. Ela havia se tornado a âncora moral e intelectual da casa. Mas ele sabia que a verdadeira gratidão e humanidade não toleravam adiamento naquele momento. "Você vai", disse Elias com uma firmeza que não admitia contradição. Mas não em um voo comercial e com uma mala cheia de preocupações. Na manhã seguinte, Lena não se despediu como uma funcionária, mas como uma convidada de honra para uma vida que ela não poderia ter sonhado. Elias havia movido céus e terras. Seu jato particular estava pronto, não apenas para levá-la à Alemanha, mas também uma equipe médica particular de especialistas.
Ele havia feito arranjos para organizar os melhores médicos e os medicamentos mais modernos para sua mãe. Tudo financiado discretamente por sua fundação. Isso não é caridade, Lena, explicou Elias, enquanto eles estavam em frente ao jato, com Léo chorando ao lado de Lena. Isso é um investimento. Você me mostrou, e a Léo, como pensar fora da caixa, como resolver um problema que parecia insolúvel. Eu não posso pagar por isso com dinheiro, mas eu posso honrá-lo com recursos. Vá, ajude sua mãe. E, durante este tempo, pense em como podemos moldar a próxima fase de sua missão. Léo abraçou Lena uma última vez. Não se esqueça do emaranhamento quântico, Lena. Você sempre estará conectada a nós, não importa o quão longe você esteja. Lena sorriu em meio às lágrimas, um sorriso cheio de esperança. Nunca, meu querido Léo. Nunca. Lena partiu voando e Elias entrou em uma fase de profunda autorreflexão. O vazio na casa não se devia à falta de limpeza, mas à ausência do espírito e da curiosidade que Lena havia trazido. Ele passou semanas reorganizando sua enorme fundação Thorn. Antes, ela se concentrava em educação geral e apoio às artes, causas seguras e previsíveis. Agora, Elias via claramente. Ele não queria apenas combater os sintomas da desigualdade. Ele queria fortalecer as raízes da inovação que eram frequentemente ignoradas. Elias estabeleceu um novo mandato radical para sua fundação, a iniciativa Thorn para pesquisa fundamental e talento desconhecido. Seu objetivo era oferecer um lar a cientistas brilhantes cujos projetos não recebiam financiamento devido à burocracia, falta de lucratividade comercial ou discriminação social. Tratava-se de ciência pura, a busca pelo conhecimento sem retorno imediato. Ele mandou construir um instituto de pesquisa de última geração no campus de sua sede, equipado com os melhores computadores quânticos e telescópios. Ele nomeou um físico renomado, mas liberal, como seu primeiro curador. Mas a decisão de pessoal mais importante ele tomou sozinho. O diretor de toda a iniciativa tinha que ser alguém que entendesse o custo do fracasso e que unisse o poder da curiosidade. 4 meses depois, Lena retornou. Sua mãe estava se recuperando e estabilizada, graças aos incansáveis cuidados médicos. Lena esperava retomar suas atividades como governanta e talvez ensinar Léo à noite. Em vez disso, Elias a levou não para a cozinha, mas para a torre de vidro brilhante do novo Instituto de Pesquisa. Ele a mostrou um escritório com vista para toda a Bahia, equipado com uma unidade de modelagem holográfica e acesso aos bancos de dados mais poderosos do mundo. Bem-vinda de volta, Lena, disse Elias, cujos olhos brilhavam de orgulho. Você é a nova diretora da iniciativa Thorn para pesquisa fundamental e talento desconhecido. Sua tarefa é encontrar e financiar exatamente o tipo de cientistas que o mundo ignorou. Encontre os novos saltos quânticos da humanidade. Sua própria pesquisa agora será a primeira e mais importante missão do Instituto. Lena olhou para ele com lágrimas nos olhos. Mas, senhor, eu sou apenas... Você é apenas a pessoa-chave. Elias a interrompeu suavemente. A mulher que me mostrou que um tesouro inestimável estava escondido sob meu próprio teto. A mulher que salvou meu filho e defendeu minha empresa, aplicando o que ela faz de melhor: pensar. As lições com Léo foram retomadas, mas agora elas aconteciam no observatório do Instituto, muitas vezes com Elias ao seu lado. Ele também aprendia, enquanto Lena ensinava a Léo, e agora a outros estudantes talentosos, sobre matéria escura, sistemas complexos e a ética da tecnologia. Elias havia se tornado um pai melhor, um chefe melhor e, acima de tudo, uma pessoa melhor. As ações da Aether Dynamics subiram novamente
E Elias não era mais celebrado pela imprensa como um magnata de tecnologia implacável, mas como um visionário da responsabilidade social. Mas isso não o interessava mais. A lição, a verdadeira equação do sucesso, o elemento pedagógico. Anos depois, quando Leo Thorne estava mudando o mundo como um cientista jovem, brilhante e compassivo, e Lena Bauer era uma lumina reconhecida na astrofísica, Elias Thorne era frequentemente questionado sobre qual tinha sido sua maior decisão de negócios. Ele sempre sorria e não respondia com o nome de uma empresa ou de uma patente, mas com uma profunda confissão que continha a essência pedagógica da história. O maior investimento da minha vida foi a percepção de que a verdadeira riqueza não está no tamanho da minha conta bancária, mas no potencial não medido das pessoas que negligenciamos. A sociedade tende a avaliar as pessoas por títulos e hierarquias sociais. Nós ignoramos que as ideias mais revolucionárias são frequentemente nascidas nas sombras, com aqueles que são forçados por circunstâncias injustas a permanecerem escondidos. Lena ensinou a mim e ao meu filho a equação mais importante da vida. Não é lucro menos custo igual a sucesso. É curiosidade, plus, humildade, plus, potencial humano, inovação infinita. A verdadeira tarefa de um líder e de um pai não é dar respostas, mas fazer as perguntas certas e, acima de tudo, honrar os professores certos. Minha fundação hoje serve para ensinar ao mundo a lição que Lena me ensinou. Invista em pesquisa fundamental. Pesquisa fundamental. No puro conhecimento e na curiosidade de crianças e adultos. Porque o maior poder que temos não é a tecnologia que possuímos hoje, mas o gênio inexplorado no coração de cada pessoa que espera para ser visto e incentivado. Esta é a nova equação do universo, e ela não começa na bolsa de valores, mas em uma pequena sala de aula com um professor genial.